Em 2002, ali na reta final das eleições presidenciais, eu lembro que eu fui acompanhado da moça que eu namorava na época, eu era adolescente, para uma festa onde as pessoas estavam assistindo o resultado do primeiro turno das eleições. E o Lula estava liderando, todo mundo era. As pessoas estavam assistindo isso, eram pessoas de esquerda, vários deles militantes do PT, pessoas que tinham lutado por justiça social, ou de alguma forma era assim, um grupo de esquerda, pessoas, adultos, enfim, gente que trabalhava com política e gente que era filiada ao partido. E nessa festa, eu lembro de ter ido para a sacada e eu estava conversando com um senhor que naquela época estava ali com seus quase 50 anos de idade e ele estava, talvez um pouco mais, não lembro bem. Ele estava me contando um pouco sobre o que é que isso significava. Ele falava, olha, é uma piada as pessoas ficarem dizendo que o Lula vai fazer uma revolução no Brasil. Isso não existe mais, as pessoas não pensam mais assim. E ele não estava falando isso no sentido como se isso fosse uma coisa boa, não. Esse cara, ele tinha sido do PCB, ele tinha participado da luta armada na ditadura, foi preso, torturado, a namorada dele morreu assassinada, enfim, várias coisas passaram por aí. E a gente conversou um pouco sobre a trajetória política dele. Cresceu numa vila operária em São Paulo, começou a militar muito cedo, porque foi trabalhador desde muito cedo. A ditadura acabou com a possibilidade da luta sindical e ele, por algum ou outro motivo, acabou indo para a luta armada. Ficou preso, foi exilado, enfim, é uma história longa. Mas ao mesmo tempo em que ele falava isso, olha, todo mundo aí, eles vão ser presidentes, eles querem poder, no sentido quase cético em relação ao que o PT poderia fazer, eu, que era um anarquistão, assim, aos 17, 18 anos, fiquei pensando, isso mesmo, que coisa, né? Olha aí, até esse cara concorda com a minha versão nihilista dos fatos. Mas o que ele estava dizendo era um pouco sobre o que significava a possibilidade de eleger um partido de esquerda no Brasil, um governo minimamente de esquerda. E como isso destoava do que tinha sido a democracia brasileira até então. E essas são coisas que eu gosto de relembrar, porque eu acho que a gente olha muito para a história nos momentos de crise, como agora, e falta, às vezes, algum tipo de perspectiva. O que eu nunca tinha entendido, e talvez eu penso nessa conversa direto, porque ela me traz de volta para algo que eu fui entender décadas depois dessa noite, que é o de que as coisas elas são breves, né, cara? As coisas que a gente tem como naturais, né? Então, eu nasci no final da ditadura militar no Brasil. Eu cresci observando uma abertura democrática cada vez maior e uma democracia que conseguia passar por cima de certas crises, né? Que conseguia passar por cima de ter tirado seu primeiro presidente, um cara que usou do cargo para fazer reformas desastrosas, uma democracia que conseguiu estabilizar a moeda, que conseguiu fazer coisas interessantes, que foi para um lado neoliberal, poderia ter ido para um outro lado, mas que talvez, se a gente pensa objetivamente, os anos da Nova República eles foram incríveis para o Brasil. Poderiam ter sido bem melhores, mas o Brasil teria que ter sido um país diferente ali.
Poderia ter sido melhor se se a elite brasileira tivesse um plano para o país que não fosse o de saquear o próprio país e morar em Miami, né? Poderia ter sido melhor se a gente estivesse pensando em construir alguma coisa. Poderia ter sido melhor se o Brasil quisesse não ser um exportador de matéria-prima, simplesmente, né, matéria-prima crua. Tem muita coisa aí que poderia ter sido melhor, mas foi definitivamente talvez a era mais estável do país. Se você pega desde da colônia ao império, é incrível, né, e passando pela ditadura, é incrível como rapidamente essa noção de que o Brasil é um país pacífico, né? O Brasil é um país onde não se houve guerra, ela acaba. O Brasil teve uma quantidade incrível de conflitos internos, continua tendo alguns deles, em maior ou menor grau, e o que talvez mude seja a própria intensidade. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Eu falo sobre tudo isso porque eu tenho observado, como sempre, a política norte-americana e como, basicamente, eu acho que os Estados Unidos não pode ser considerado, no seu atual formato, no seu atual regime, um país democrático. Donald Trump, ele governa como se ele fosse um rei, ele ignora as leis, ele faz o que ele quer. O poder executivo hoje nos Estados Unidos não tem nenhum tipo de controle. A Suprema Corte dos Estados Unidos, tão usada aí pelos analistas de STF no Brasil para dizer, olha como ela é boa, os juízes não dão entrevistas, ela é basicamente um empreendimento sombrio, nesse sentido de que ele está sempre escondido. As decisões elas são feitas à revelia, existe muito pouco controle, e agora que existe uma supermaioria conservadora, coisas que são obviamente inconstitucionais são decididas por juízes ativistas conservadores o tempo todo. A última delas, por exemplo, foi a destruição do Voting Rights Act, alguma coisa que foi criada ali durante o movimento dos direitos civis para tentar proteger o voto das pessoas de cor, para poder dar a elas a chance de eleger minorias étnicas, né? Ou seja, para você não conseguir pegar lugares de maioria negra, usar da redistribuição de distritos para anular o voto dos negros. E o que está acontecendo hoje é basicamente isso. Cada vez que os democratas tentam redesenhar distritos para sua vantagem, a imprensa faz um escândalo, e cada vez que os republicanos fazem isso, a imprensa trata como natural. A suposta, grande, forte democracia da América é nada, cara. É nada, como nada. Como os Estados Unidos não tem sistema eleitoral, não tem saúde pública, agora basicamente não tem democracia. E isso tudo foi feito através de uma estratégia, né? Primeiro, o roubo de assentos na Suprema Corte, o que nos remete aí à rejeição do Messias no STF. E eu acho que posso reclamar da indicação do Lula 50 vezes pela maneira como a sabatina foi feita, mas essa rejeição ela indica um período de enfrentamento entre esse Senado bolsonarizado, essas cadeiras bolsonarizadas, e o que é a própria democracia brasileira, porque eu não posso dizer nem que é o PT, né? Porque o que os caras estão fazendo aí contra a distribuição de poderes. Então vocês podem ver, hoje o presidente no Brasil ele não tem poder nenhum. No momento em que um presidente de direita no futuro subir, ele vai ter todo o poder. É a mesma coisa como acontece nos Estados Unidos. O Biden não pode perdoar as dívidas dos estudantis. O Trump pode abrir guerra contra um país e gastar bilhões de dólares do nada, sem qualquer tipo de interrupção. Então eu acho que talvez eu pense isso porque, infelizmente, aquela previsão que eu fiz de que esses movimentos neofascistas antidemocráticos eles iam perdurar décadas, eu acho que ela ainda vale. Durante um momento ali, quando o Trump foi derrotado e o Bolsonaro foi derrotado, eu achei que algo podia mudar, mas isso não mudou, gente, porque as direitas hoje elas estão com esses caras. A imprensa apoia esses caras. Donald Trump, eu vou falar novamente, venceu nos Estados Unidos porque teve apoio de toda a imprensa. Toda a imprensa. Tá? Não é assim, não, porque ali a imprensa liberal, o New York Times, não. Todo mundo apoiou Donald Trump. Porque todas as elites americanas apoiaram Donald Trump. Todas elas queriam Donald Trump no poder. Porque as pequenas reformas que Biden fez, pequenas,
em questão de salário, em questão de legislação antitrust, elas foram demais para que essa galera desse conta, né? E logo quando perderam a eleição, esses caras juntaram grana para tentar impedir que o Partido Democrata primeiro mostrasse por que perdeu a eleição, basicamente porque apoiou o genocídio em Gaza, e tentar dizer que o problema é que os democratas eram de esquerda demais. Eu não estou brincando, né? Bom, o que existe hoje é um arranjo muito bem feito entre os ultra-ricos e os neofascistas. E esse arranjo, ele garante que os neofascistas vão ter uma vida muito longa. E eu não acho que nada disso vai mudar com uma pequena crise. Infelizmente, eu acho que o que vai acontecer é o que aconteceu no começo do século XX. Esses caras eles vão escalar, até que eles comecem uma guerra em nível mundial. Eu não tenho... espero estar errado, mas eu acho que isso é um efeito. Assim, a maneira como a direita nos Estados Unidos age e como as elites americanas estão alinhadas a esse pensamento quase apocalíptico, assim, né? São caras, você olha os tech bros, são caras que têm tudo e eles passam o tempo inteiro chorando como se eles estivessem sendo ameaçados e oprimidos. Isso é um discurso obviamente fascista. Então esse é algo interessante para pensar, por mais apocalíptico que isso possa parecer. Como a democracia é uma coisa breve, como ela é uma coisa efêmera. E eu penso nisso o tempo todo agora porque eu olho o que acontece no Brasil, eu olho o que poderia vir a acontecer com uma derrota do Lula e eu falo, olha que loucura, a gente vai dar mais um passo à completa insanidade. E o que me chama a atenção é que se a participação da democracia ela depende de que um lado vença, é porque a democracia já acabou. Não num bom sentido, entende? Se o Lula perde, né, ou como a Kamala Harris perdeu, e aí você basicamente começa a ter algo que não funciona, né? Porque um dos lados não quer jogar o jogo democrático, ou seja, ele vai entrar dentro do Estado e ele vai começar a produzir algo para que o outro lado não possa vencer, que é o que acontece nos Estados Unidos hoje. Embora eu ache que a única chance que os democratas têm é se eles entram, reformam a Suprema Corte e acabam com essa merda. Você começa a ter um governo de maioria. Se não fizer isso, não tem jeito. E os Estados Unidos vai se destruir como império. E a mesma coisa deveria ser feita no Brasil. Ou seja, o fato de que o grande erro do STF foi condenar os golpistas, né, erro no sentido... para as elites brasileiras, isso é absurdo, mostra que as elites brasileiras não têm nenhum interesse em nenhum jogo democrático. E vamos dizer, essas elites tiveram uma chance de ouro de eleger alguém e manter essa pessoa no cargo. Ou seja, o Bolsonaro, se não tivesse cagado o tanto que cagou, ele teria se reelegido. Se ele não tivesse matado aquele tanto de gente na pandemia, se ele não tivesse feito isso. Claro que ele ia fazer tudo isso. Se você elege um cavalo, um asno, você acha que ele vai saber governar, você é um idiota. Não pode ser diferente disso. Agora, as direitas elas tiveram a chance de ganhar no jogo democrático e elas não têm uma agenda que é favorável à maioria da população. E elas sabem disso, gente. Elas sabem disso, é por isso que os caras estão gastando bilhões de reais financiando Brasil Paralelo e outras loucuras para levar a guerra cultural. É por isso que as igrejas evangélicas estão investindo em loucura e tentar eleger... Gente, os caras sabem que a agenda deles é uma agenda ruim, que no final das contas eles não vão fazer a vida das pessoas uma vida boa. Olha o que acontece nos Estados Unidos agora, é hilário olhar isso. E é hilário olhar alguém que viveu o primeiro governo do Trump e não previu que ele ia fazer mais do mesmo, que é tornar sua vida pior enquanto ele destrói o que restou do país para que ele e os amigos dele fiquem mais ricos. Algo que existe e que é interessante é quando você começa a ter gente muito rica, que é a prova de crise, ou seja, pessoas que conseguem ficar mais ricos com a crise,
Os bilionários do Vale do Silício, a crise para eles é excelente. Eles destroem a riqueza dos outros e eles compram propriedade que as pessoas vão ter que vender depois. Eles compram coisa, eles compram fazenda, eles vão fazer isso. Ou seja, cada vez que o mundo entra em crise, eles ficam mais poderosos, eles ficam mais ricos. Não só os do Vale do Silício, mas outros. Então você já está no momento em que esses caras não têm mais interesse em produzir nada. Ou vai ver alguém como um FDR da vida, ou a inevitabilidade é um tipo de ciclo violento. Como alguém falou outro dia, e eu estou falando de um comentarista conservador, estava falando isso, acho que na CNN. Ele falou, olha, os bilionários reclamam de ser taxados, mas essa taxa, ou seja, você taxar os bilionários é basicamente um jeito de evitar revoluções, é você fazer o mínimo de redistribuição. E esses caras, eles acham, gente, que isso nunca vai acontecer porque eles têm Palantir, porque eles nos vigiam, porque eles vão ter drones para nos matar, porque eles estão falando sobre isso abertamente, eles não estão escondendo esse tipo de coisa. Então, esse é um momento em que os ricos olharam para a democracia e falaram, ela é ruim, eu quero viver como um rei, eu quero viver como um faraó. Então, é interessante pensar que o experimento democrático, por mais limitada que a democracia burguesa fosse, ela incomoda demais esses caras mais ricos. E aí, o que eu fico pensando várias vezes é se vale a pena ficar numa defesa de sítio em torno da democracia, ou se a ideia é partir para algo muito mais radical do que a democracia burguesa. Essa é uma pergunta muito simples, né, para as pessoas que se consideram revolucionários, comunistas ou coisa do tipo. Eu não sei bem onde eu discuto essas coisas, mas me parece que nós vivemos um ciclo onde, inevitavelmente, ele só vai acabar com algum tipo de mudança radical. Seja ela qual for. Aquela coisa. Se você gosta da democracia, você tem que fazer o possível para defendê-la. Inclusive defendê-la com práticas antidemocráticas. FDR que o diga. O grande Roosevelt, que na hora que chegou no poder, meteu um monte de gente na Suprema Corte e garantiu que o New Deal ia passar e gerou o maior ciclo de prosperidade dos Estados Unidos e dominância global. Se dependesse dos bilionários da Gilded Age, nada disso teria acontecido. É um paradoxo horrível, mas ele nos lembra, talvez, de algo, cara, que é importante. O liberalismo, de alguma forma, na sua vertente progressista, criou algo que os conservadores nunca quiseram. Os conservadores nunca quiseram a democracia, os conservadores sempre quiseram a monarquia, e eles nunca vão querer outra coisa. Por isso, a gente fica por aqui, por hoje. Essa é uma pequena digressão. É uma digressão, como sempre, triste. Mas não fica triste não, cara. Não fica triste não. Tem uma coisa que eu penso bastante se os tempos estão ruins, eles já foram muito piores há algum tempo atrás. Um grande abraço. Até semana que vem.